através do Espírito, para que nós nos transformemos em testemunhas. E agora entra toda a realidade daquilo que eu quero comunicar para vocês. Nesse século, nós estamos precisando de mártires. Ontem à noite eu estava vendo um vídeo daquele exército livre da Síria. Um homem-bomba entrou num hospital, né, e acabou se matando ali. E aí eles invadiram esse hospital e eles prenderam uma faixa de 8 a 9 soldados sírios que eram cristãos. Estavam defendendo e protegendo aquele lugar. E eles prenderam aqueles soldados sírios que eram cristãos e eles colocaram eles assim enfileirados de joelhos e eles gravaram a execução deles. Eles foram executados por aquele exército simplesmente pelo fato de serem cristãos. Ou seja, eles foram martirizados pela fé deles. E é interessante assistir o vídeo e perceber, cara, que você vê todos eles de joelho e nenhum se debatendo. Você vê eles assim como literalmente Jesus disse que nós deveríamos ser, como ovelhas mudas que são levadas até o matador. E você vê que quando eles atiram no primeiro e ele cai, o segundo permanece firme. Porque eu não sei, se atira no primeiro que está do meu lado, sei lá se eu não saio correndo, cara. Porque eu não estou preparado para isso. E o que mais me impressiona é o último. Porque são umas 9 pessoas. E eles vão executando um por vez. Um por vez. Um por vez. Um por vez. Até chegar no último que está de joelhos. Então você percebe, né, que há no mundo pessoas que estão literalmente entregando as suas vidas pela causa do Evangelho e elas estão chegando às últimas consequências. São mártires. E a fé avança a partir do testemunho dessas pessoas. Pessoas que estão dispostas a pagar o maior preço, que é entregar a sua própria vida. Mas agora, dentro da nossa própria realidade, nós também precisamos entender isso. E o nosso país não é um país em perseguição. Nós não vivemos debaixo da perseguição religiosa ao ponto de que um dia seremos assassinados. Futuramente, se uma perseguição acontece no Brasil, talvez isso aconteça. Mas no momento presente, a nossa realidade não é essa. Mas mesmo não vivenciando essa realidade, onde o martírio é uma necessidade para o avanço da igreja, nós não podemos descartar a realidade de que somos chamados a sermos testemunhas. Agora, por que eu estou falando sobre testemunhas e falando sobre mártires? Porque nós somos chamados para testemunhar, e o mártir é aquele que morre. Mas querido, quando você vai analisar esse texto, a palavra testemunhas, no grego ali, é a palavra mártires. Ou seja, quando nós lemos esse texto dentro do seu contexto original, na sua língua original, nós estamos lendo assim, que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e nós seríamos mártires. Nós seríamos mártires. Nós teríamos um testemunho profundo que poderia ser levado à morte dentro da realidade de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o século XXI, ele demanda pessoas que estejam dispostas a se sacrificar pela causa, a gastar as suas vidas pela realidade do Evangelho, para que quando elas morram, elas continuem pregando, mesmo depois da morte. Atos 1:8 é a chave para o avanço da realidade do Evangelho, do reino e da igreja. Atos 1:8 demanda de mim e de você uma entrega que é sacrificial. Todo o sucesso que eu e você vemos quando nós lemos o livro de Atos, cara, depende dessa realidade. Da realidade da entrega. Da realidade de uma entrega que é sacrificial. Nós recebemos o Espírito, Ele nos faz testemunhas e nós começamos a agir em Jerusalém sem perder o foco das nações. Porque, sendo uma igreja pequena, tendo ainda que alcançar tantas pessoas dentro da realidade desse bairro, por que nós vamos nos envolver com a Tailândia, queridos? Porque esse é o mandato de Jesus. Não é primeiro Jerusalém, depois Judéia, Samaria, e então vamos pensar nos confins. Não, é tudo simultâneo. Enquanto nós estamos tocando em Jerusalém vão despertando pessoas que querem tocar a Judéia. E enquanto nós estamos tocando a Judéia, em Judéia vão se levantando pessoas que querem tocar Samaria. Enquanto nós vamos tocar Samaria ali, pessoas começam a se levantar querendo alcançar os confins da terra. Ou seja, de uma forma simultânea, nós vamos alcançando todos os lugares que o nosso Senhor nos chamou para alcançar.
Então, quando você vê Jesus dizendo para os apóstolos que eles seriam testemunhas, e você olha para a vida deles e entende a forma como eles viveram, a partir do significado da palavra testemunhas, você entende por que eles tiveram esse nível de entrega. Eles sabiam muito bem qual o preço que eles pagariam por servir a Jesus. Eles sabiam muito bem qual era o preço demandado deles por vivenciarem a realidade da fé. Eles seriam mártires, eles seriam mártires. Eles teriam que encarar a realidade da fé deles até as suas últimas consequências. E é interessante porque isso não acontece apenas no tempo apostólico, que é registrado pelo livro de Atos. Isso permanece na realidade da história da igreja. Um pai da igreja chamado Tertuliano, ele escreve aos romanos dizendo que quanto mais vocês nos matam, mais nós crescemos. Quanto mais vocês nos perseguem, mais nós avançamos. Por quê? Porque o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, toda essa entrega sacrificial apenas nos dá mais autoridade e poder para que nós possamos alcançar e avançar dentro da realidade do reino dos céus. Ou seja, uma entrega sacrificial foi demandada no tempo onde os apóstolos estavam na terra. Foi demandada na realidade posterior na igreja. E em todos os tempos há mártires. E hoje, o século 21, hoje, o tempo que nós vivemos, demanda esse tipo e esse nível de atitude. Ou seja, nós precisamos de mártires para o século 21. Jorge Ortiz, numa reunião, no encontro de Lausanne, ele começa a falar um pouco a respeito do avanço da igreja cristã em países muçulmanos. E ele diz: pode uma igreja nova subsistir e avançar sem a presença dos mártires? E a resposta é claro que não. Porque a semente, o sangue dos mártires é semente. Ou seja, a entrega sacrificial é que faz com que a realidade do evangelho possa avançar. Ou seja, é um tempo onde nós precisamos entender o nosso papel na realidade da história. É um tempo onde nós precisamos corresponder com a nossa vida, a fé que nós dizemos que temos. O evangelho que de certa forma nos alcançou e que nós temos que pregar. A palavra marturs, no texto ali, ela significa tanto testemunha quanto testemunho. Ela tem esse significado duplo. Então, o que é um mártir? O mártir é alguém que foi testemunha com tanta profundidade que virou um testemunho. É alguém que mesmo depois da sua morte, ele continua pregando e ele continua ganhando, discipulando pessoas para Jesus. Isso é um mártir. Dentro da nossa realidade, não necessariamente nós seremos assassinados pela causa. Você está me entendendo? A não ser que eu e você tenhamos um chamado missionário para o Irã, Iraque, sei lá, Afeganistão ou Coreia do Norte, países onde você esteja de certa forma. Você sabe que você só vai para lá debaixo desse chamado e convicção de martírio. Mas agora nós não podemos nos isentar dessa responsabilidade. A responsabilidade de que nós somos mártires, testemunhas do lugar onde nós estamos. Agora, se nós, de certa forma, não vamos ser mortos ao ponto de darmos nossa vida literalmente, nós temos que entender que o Senhor está nos chamando para gastarmos a nossa vida em prol do Evangelho. Para sermos testemunhas vivas, que vivem com tanta profundidade a sua vida cristã, que criam um legado, que produzem um legado, que continua na face da terra, pregando e ganhando pessoas para Jesus, mesmo depois da nossa morte. É isso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a gastar as nossas vidas. Como o David Brainerd gastou, como o Bonhoeffer gastou, como pessoas ao nosso redor estão gastando. Nós precisamos aprender a viver com intensidade a nossa vida cristã, porque é para isso que o Espírito Santo veio sobre nós. Amém. Ele não veio para arrepiar o pelo do meu braço. Ele não veio para que eu fale em línguas. Ele veio para que eu possa viver com tanta profundidade a minha vida com Deus, que eu deixe marcas nessa terra, que ecoem, que preguem e que toquem vidas de pessoas, mesmo quando eu não mais estiver aqui. E agora é interessante, você pode abrir Mateus 24:14. É interessante que eu e você podemos pensar numa realidade.
de onde você está tirando essas ideias, cara? Você pirou? Porque eu pensei que eu ia estar numa campanha de prosperidade, né? Cara, sai fora. Olha o que Mateus 24:14 diz. Diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, a testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Jesus está dizendo que um tipo de evangelho vinculado a um testemunho de vida invadirá as nações, e a partir do momento que esse nível de evangelho invadir as nações, nós vamos ter um deslumbre da realidade final. O fim, literalmente, ele virá. Agora é interessante olharmos também para essas palavras. Por exemplo, e esse evangelho do reino será pregado. Pregar aqui é anunciar. A palavra querigma, anúncio. Ou seja, o evangelho do reino será anunciado. As pessoas precisam se posicionar para verbalizar a realidade do evangelho do reino. Mas esse evangelho do reino não pode ser anunciado desconectado da realidade do testemunho. E a palavra testemunho ali em Mateus 24 é marturion. Ou seja, Jesus está dizendo que nós não podemos, fazer essa distinção, essa separação entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Nós não podemos dividir a realidade do evangelho. Ou seja, não são simplesmente palavras ou o simples anúncio de algo, mas é a realidade do evangelho sendo transmitida por palavras que saem da boca de uma vida que é transformada e conformada a Cristo. De alguém que entendeu o chamado de Jesus de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, de se conformar à realidade da sua morte e de segui-lo com intensidade, com profundidade, com amor, com entrega, com dedicação, com intensidade. É interessante que a questão aqui é anunciarmos a entrega de Jesus como? Se entregando. De certa forma, explicarmos que Jesus nos substituiu na cruz, substituindo. É falarmos que Jesus foi a oferta, se ofertando. É dizermos, queridos, que nós servimos a Jesus literalmente servindo. Ou seja, o evangelho que trará a realidade do fim não é um evangelho de palavras apenas, mas é uma mensagem aliada com o estilo de vida. É uma fé que produz obras, porque fé sem obras é o quê? Morta. É uma fé que traz evidências plausíveis, palpáveis. Nós podemos ver a diferença na vida das pessoas que recebem esse nível de evangelho. Ele é transformador. E logo então nós nos transformamos em testemunhas, impelidas pelo Espírito, e começamos a disseminar, a levar adiante essa mensagem. Nós dizemos que Jesus se entregou por nós, mas nós estamos nos entregando pelas pessoas. Nós dizemos que Jesus substituiu a cada um de nós naquela cruz, mas nós aqui na terra estamos nos substituindo, tomando o lugar uns dos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros e fazendo com que toda a mensagem do Evangelho possa ser vista dentro da realidade da igreja, possa ser vista através dos missionários que nós enviamos, possa ser vista através da vida das pessoas que dizem que vivem com Jesus. É simples. O Evangelho não é feito de palavras, o Evangelho é feito de vida. Nós não contamos uma história quando pregamos o Evangelho, nós comunicamos vida. Vida. Mas agora está difícil para uma geração entender a vida que o Evangelho comunica, por quê? Porque não há vida sendo transmitida através de nós. Porque eu digo que Jesus se entregou por ele. E como ele vai entender que eu sou uma extensão de Jesus na terra? Cara, eu me entregando por ele. Queridos, o que é a igreja? A igreja é o corpo. O que é o corpo? É uma extensão do que é a cabeça. Eu e você somos a extensão do Cristo na terra. É isso que nós somos. E é dessa forma que devemos nos portar, sendo essa extensão, vivendo na profundidade dessa responsabilidade, não nos isentando dela, dizendo por aí: Jesus te ama, Jesus curte você, tem um plano especial e maravilhoso na sua vida. Não é isso. Não é isso. Isso pode abrir porta para um diálogo, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque o anúncio precisa estar ligado à vida, ao querigma, ao martúrio. Você está entendendo?
que não há distinção entre a mensagem e a vida daquele que a prega. Queridos, nós não estamos sendo inteligíveis para essa geração que é pós-moderna, sabe por quê? Porque essa geração não está nem aí para uma mensagem. O que mais existem no meio dessa geração são mensagens. Mas agora, quando alguém se levanta com uma vida, cara, isso é extremamente precioso. E infelizmente nós não estamos entendendo que o Evangelho está mais preocupado com a realidade da vida. Porque a mensagem é simples. Qual é a mensagem? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem simples. Mas agora, quando nós pregamos essa mensagem que é simples, as pessoas precisam ver essa mensagem literalmente vinculada à nossa vida. Ver essa mensagem se manifestando na realidade da nossa vida. Ou seja, literalmente nós temos que ser mártires. Literalmente nós temos que ser mártires. Literalmente nós temos que evidenciar o martírio, o martúrio, para que a mensagem do Evangelho possa ser inteligível a essa geração. Sabe, fica difícil, por exemplo, cara, pregar o Evangelho, chamar uma pessoa para uma reunião como essa e não vir. Porque ela está vendo que você não tem a disposição para fazer algo que literalmente você quer que ela faça. E logo ela percebe a hipocrisia das nossas palavras e sabe o que ela faz? Ela desacredita em você. Por quê? Porque você não tem credibilidade. Fala uma coisa, mas faz outra. Sabe, queridos, é olhando, cara, a geração que nós temos que alcançar que eu estou pregando essas coisas para você. É uma geração extremamente diferente. Antigamente as pessoas se impressionavam com algumas realidades, mas hoje essa geração já não se impressiona mais. Essa geração quer ver vidas transformadas. Amém. E graças a Deus que eu e você temos a nossa vida transformada pela realidade do Evangelho. A única coisa que nos falta é nos destravarmos para isso. E começarmos a semear essa vida pelos lugares que nós passamos. E é interessante, cara, que quando nós olhamos para isso, resta algo para nós. Cara, não existe a possibilidade de nós nos envolvermos de uma forma superficial com o Evangelho. Sabe, você pode andar superficialmente com os evangélicos. Os evangélicos, você pode andar de uma forma superficial. Cola num culto domingo, dá o dízimo e já era. É assim que se anda com evangélicos. Participe das programações e pronto. E ainda você é sacramentalizado como santo e salvo. Pelo simples fato de fazer essas coisas. Agora, se você quer andar na realidade do Evangelho, você tem que entender que não existe nível superficial nisso. Por quê? Porque o chamado é simples. Se alguém quiser vir após mim, alguém aqui quer ir após Jesus? Quantos aqui querem ir após Jesus? Levanta sua mão para mim, eu quero saber se eu estou pregando para o público certo a mensagem dessa manhã. Vocês querem ir após Jesus? Amém. Todo mundo aqui quer ir após Jesus. E que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, você disse que quer. Então sabe o que você precisa fazer agora? Se negar. E eu gosto mais daquele texto que diz diariamente, dia a dia. E eu gosto muito de Romanos 8. Não é todo dia, mas é o dia todo. Porque vai ter dias que mais de uma vez eu vou ter que me entregar, me negar e renunciar algo meu para honrar algo relacionado ao Evangelho. Eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias, tomar a minha cruz. Aí então, eu estou apto para seguir a Jesus. Eu estou apto para vivenciar a realidade do Evangelho. Mas agora, queridos, para viver em outras dimensões é simples. Aí existe superficialidade, existe ausência de crescimento, existe pecado mesmo. Por quê? Porque daí você tem que colar apenas na realidade humana. Cumprir exigências e satisfações dos homens. Mas agora quando eu olho para o Evangelho, eu percebo que não existe maneira de me envolver superficialmente com isso. Por quê? Porque o Evangelho demanda apenas uma coisa. Que coisa? Seu dízimo? Suas ofertas? Não, a sua vida. A sua própria vida. Esse é o chamado de Jesus para nós, queridos. Nos conformarmos a Ele. Nos conformarmos a Ele. Sermos como Ele é. Sermos a extensão do seu corpo que está no céu e na terra. Através da realidade da igreja. Queridos, todas as pessoas que fizeram diferença na história e construíram um legado que permanece.
pregando mesmo depois da morte, foram pessoas que se posicionaram profundamente e entenderam que elas são uma extensão de Cristo. Elas perceberam que não havia como levar adiante uma vida com Deus sem se expressar como Jesus se expressou. Como ele se expressa? Sofrendo por tomar um lugar que não era dele. Sofrendo para resolver problemas que não eram seus. Sofrendo por investir em pessoas que supostamente não mereciam. E sofrendo por demonstrar amor a alguém que jamais estaria preparado para isso. Aleluia. A questão não é que depois que amamos aí nós vamos ficar bonitinho e Deus vai nos amar mais. A questão é que nós nunca vamos estar à altura do amor de Deus. Aí, ó. Foguetinho. Até o céu celebra uma mensagem dessa. Aleluia. Queridos, eu e você precisamos de mártires para essa realidade que nós vivemos, de testemunhas que levem adiante a verdade do Evangelho para essa geração. E só há, na minha opinião, um caminho para isso, e é o caminho da exposição. Abra comigo Mateus 10, 24, a gente vai encerrar nesse texto, tá? Não quero mais me delongar. Mateus 10, 24, 32. Então só existe um caminho para que nós possamos ser essas testemunhas nessa geração. Não apenas a simples exposição da mensagem, mas a profunda exposição daquele que é partido. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Mateus 10 diz assim: o discípulo, ele não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o Senhor. E aí nós curtimos essa parte. Porque diz que nós seremos como Jesus. E aí nós pensamos nos milagres. Aí nós pensamos nas multiplicações. Aí nós pensamos nos ensinos. Nos púlpitos que se abrirão para nós. Nas sinagogas que visitaremos. Nas pessoas que nos seguirão. Nas multidões que nos acompanharão. Mas cara, não tem nada a ver com isso. Sabe como eu gostaria que fosse? Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com multidões, multiplicações, ensinos, púlpitos, agendas, ministérios, dinheiro, carro, casa nova, prosperidade. Não. Não tem nada a ver com isso. E ele termina dizendo, queridos, se chamaram Beelzebul, diabo, demônio. Se chamaram de demônio, de endemoniado. Se me chamaram disso, se eu fui perseguido por isso, cara, dentro dessa realidade, se assim eu fui chamado, se o dono da casa foi tratado dessa forma, quanto mais eu e você, que somos seus domésticos. Quanto mais eu e você, que somos seus domésticos. Nós estamos querendo encontrar na terra um lugar que o Evangelho não está disposto a nos dar. Nós queremos encontrar aqui um lugar que o Evangelho não quer nos dar. Porque você não foi chamado para ter. Você foi chamado para dar. Você não foi chamado, né, de certa forma, entre aspas, para prosperar. Você foi chamado para empobrecer. Não estou falando que você tem que ser franciscano, você está me entendendo, né? Jesus, o que ele fez? Se esvaziou. Se esvaziando, tomando uma forma de servo. Essa é a realidade do Evangelho. E se chamaram o mestre disso, o que vão chamar de nós? Mas espera aí, William. Você disse para nós que a questão é a exposição. E aí que você está falando do chamado, do discipulado, mas é aí que tudo faz a conexão, cara. Porque Jesus não veio para a terra para expor uma mensagem. Como eu e você não estamos aqui para expor uma mensagem. Jesus, ele veio para a terra para se expor por uma mensagem. Porque o Evangelho é algo eterno. Se encontra na eternidade. O Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. E quando Cristo vem para a terra, ele vem para fazer com que essa realidade eterna possa se manifestar nesse lugar.
que é finito, que é presente. Então nós olhamos para Jesus e temos que entender que a questão não é a exposição, o querigma, o anúncio. É mais do que isso. É termos uma mensagem extremamente vinculada à nossa vida. Não é mais expor algo, mas é se expor com isso. Sabe, querido, nós somos muito acomodados. Eu sou muito acomodado. Isso tem me desafiado a tal ponto. Por quê? Porque eu sou acomodado e exponho a mensagem. Mas o Senhor está me chamando para deixar de ser acomodado, para que eu possa começar a me expor pela mensagem. E sabe o que é se expor pela mensagem? Se expor pela mensagem é o seguinte, querido: é se colocar em situações complicadas, difíceis, para honrar a realidade dessa mensagem. Cristo, por causa dessa mensagem, ele foi exposto ao sofrimento. Por causa dessa mensagem, foi exposto a situações desagradáveis. Por causa dessa mensagem, ele literalmente foi exposto a esse martírio. E agora eu e você, por causa dessa mensagem, temos sido expostos ao quê? Sabe, nem a vergonha de pregar para a mulher do caixa nós queremos passar. Nem a vergonha de dizer que nós somos e pertencemos a Jesus nós queremos ter. Sabe, nem o conflito de poder abrir a boca e falar com um parente a respeito da verdade do Evangelho nós queremos passar. Nós somos uma geração que não queremos passar por nada desagradável. Mas infelizmente, como fruto disso, nós não vamos ter nada. Porque nós não fomos chamados a expor algo. Nós fomos chamados a se expor por algo. Quando Jesus disse que o Espírito desceria sobre nós, não disse que eles testemunhariam. Disse que eles seriam testemunhas. Eles iriam se expor para levar adiante a realidade de uma mensagem. E é para isso que o Senhor está nos chamando nesse tempo. E é por isso que todos esses dias eu estou falando sobre apenas uma coisa: entrega. 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 Mas não é aquela entrega do Salmo que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Que nós pregamos dizendo que tudo aquilo que nós ambicionamos nós vamos ter, se entregarmos algo para o Senhor. O Senhor não quer nada a não ser sua vida. Ele não quer algo. Ele quer algo que vá além. Além. E ele diz, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se diz ao ouvido, proclamai dos telhados. Não temais os que matam o corpo. Olha o nível de testemunho que eles teriam que alcançar. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E quem que pode fazer alguém perecer no inferno? Muita gente acha que é o diabo. E tem que ter medo do diabo. Cara, o diabo não é nada. Nós temos que temer a Deus, porque é Ele que pode fazer com que isso aconteça. E Ele diz, não se vendem 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos das suas cabeças estão contados. Querido, se exponha, porque essa exposição está dentro da realidade dos planos de Deus. E não se preocupe com o que vai acontecer, porque até os cabelos da sua cabeça estão contados. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem cuida de você. Aleluia. E Ele diz, não temais, pois bem valei, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos, quando nós nos expomos, Jesus está dizendo que para a realidade do Evangelho não é necessário expor algo, mas se expor para algo. E Jesus está dizendo aqui que quando nós nos expomos para algo, nós não temos que temer as consequências, ainda que as consequências sejam a morte. Por quê? Porque se nós estamos nos expondo para confessar diante dos homens a realidade de Jesus, nós temos a certeza que Ele também nos confessará diante do Pai. Agora o problema é que nós pegamos esse texto aqui e dizemos, querido, venha para frente numa reunião evangélica, depois de uma palavra ser pregada, responda um apelo, faça uma oração de confissão diante dos homens, e um dia Deus vai confessar você nos céus para o Pai. Sabe, é o maior absurdo que nós fazemos com a palavra quando nós entendemos as coisas desse jeito, desde uma perspectiva evangélica.
Sabe, gente, Jesus está dizendo que quando nós nos expomos, independente da consequência, nós estamos assegurando o fato de que Ele também vai se expor por nós diante do Pai, para nos confessar diante dEle, assim como nós estamos confessando Ele nos lugares onde nós estamos. Aleluia. Agora o problema, cara, é que eu pego isso aqui e falo, agora confesse, olha comigo, Senhor Jesus, porque se você não confessar aqui diante dos homens, você não vai ser confessado lá. Cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Jesus não está aqui num culto evangélico fazendo um apelo, chamando pessoas para o altar para confessar o seu nome através de uma oração de entrega. Jesus está chamando pessoas para caminhar consigo e dizendo, queridos, se exponham pela realidade do Evangelho, porque a coisa mais preciosa que vocês podem fazer é deixar de serem como são, para começarem a se expor por esse Evangelho que é maravilhoso, precioso, e na medida que vocês vão se expondo, vocês têm a certeza que mesmo que se vocês forem mortos naquele exato momento, eu confessarei vocês diante do Pai. Queridos, há algo muito estranho, cara, naquilo que está sendo pregado por aí. Eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, porque eu não sou. Mas eu olho coisas para as Escrituras, que é a verdade, e eu vejo coisas que são claras. Os evangélicos, eles não têm quase nada a ver com o Evangelho. Nós temos que estar atentos e abertos com isso. Nós entramos no meio de uma religião, cara, que não tem feito bem nenhum para ninguém. E como os caras aí dizem, ela se transformou num ópio para um povo, numa droga para um povo, que se mantém enclausurado, preso, entorpecido, e que não se levanta no meio da sua geração para se expor como Jesus se expôs, para se entregar como Jesus se entregou, para se doar como Jesus se doou. Por quê? Porque estamos presos em regras, preceitos humanos. Mas eu tenho certeza que isso vai cair por terra em nome de Jesus. Porque esse é o tempo que o Senhor preparou para nós, para que isso aconteça. Nós estamos ouvindo a sua voz, estamos entendendo o chamado que Ele tem sobre as nossas vidas, e nós queremos confessá-lo diante dos homens, para que um dia Ele possa nos confessar diante do Pai. Querido, entenda que na nossa realidade dificilmente nós vamos morrer. Mas a questão do martírio não é a morte. A questão do martírio é a vida. Quem é um mártir? É alguém que viveu com tanta intensidade a sua vida, e depois de passar pela morte, que foi a última consequência enfrentada por sua fé, ela deixa então um legado nessa terra. E esse legado continua pregando, mesmo depois da sua ausência nesse tempo presente, nesse momento, nessa terra. Meus irmãos, o Senhor está me chamando, e o Senhor está te chamando para ser um mártir para esse século, para ser um mártir no Jardim Aliança, para ser um mártir nesse lugar onde nós estamos. E como é que nós vamos fazer isso, querido? Se expondo. Se exponha mais pela mensagem. Passe vergonha pelo Evangelho. Passe complicações pelo Evangelho. Passe problemas pelo Evangelho. Chega de sofrer porque pecamos. Chegou o momento de irmos até o fim, na consequência da fé que professamos. É confessar Jesus diante dos homens, entendendo que independente do que aconteça conosco, até o cabelo da minha cabeça está contado. Ou seja, tudo está em seu controle, tudo está em suas mãos, e Ele tem cuidado de mim. E como nós vamos nos expor? Nós vamos nos expor servindo essa geração. Eu falei domingo passado e quero repetir isso. Qual é o segredo para tocarmos essa geração? Primeiro é nos expor. E como nos expomos? Andando uma milha a mais. Como nos expomos? É dando a outra face. É irmos além da expectativa das pessoas. É suprindo, superando essas expectativas. É alcançando algo maior e glorioso na realidade do Evangelho. Queridos, quando esse nível de Evangelho chegar às nações, Jesus disse que então virá o fim. Queridos, nós temos muita gente falando muita coisa que não está relacionado com aquilo que Jesus um dia disse, e que não está relacionado com aquilo que Jesus um dia falou. E o que faz diferença não são minhas palavras. O que faz diferença são as palavras de Jesus em mim. Porque eu simplesmente sou alguém que quer comunicar o desígnio e a verdade de Deus, não minha.
As intenções e as vontades de Deus não as minhas. E você foi chamado para ser, na mesma intensidade, essa pessoa. Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido,